Fala galerinha, beleza? Oi galera! Bem, eu acredito que você já tenha recebido esse pequeno texto alguma vez aí em sua vida, em suas redes sociais, não é mesmo? Bem, o mais legal desse texto é que faz a gente pensar como que eu consegui ler esse texto, mesmo as letras estando todas embaralhadas. Muito doido, não é mesmo? E hoje você vai entender como que a gente consegue ler um texto faltando palavras ou até mesmo tendo letras e números misturados. E tudo porque o nosso cérebro, ele enxerga as palavras como um bloco de imagens, e ele acaba prevendo as palavras mesmo quando estão ali embaralhadas. Então não vão se animando aí não, pois por mais que o seu cérebro pode decifrar essas frases, ele também pode nos enganar na hora de tomarmos decisões. Isso nós chamamos de efeito Prime, que nada mais é do que um estímulo inicial para afetar aí o seu poder de escolhas. Olha, isto é muito utilizado em propagandas, jornais e principalmente na política. Eu aposto que você ficou curioso para saber um pouco mais do poder do nosso cérebro, não é mesmo? Ou será que você foi manipulado para pensar isso? Hein? Tá, isso e muito mais você vai descobrir agora aqui na Terra do Contrário. O nosso cérebro é um órgão do sistema nervoso central e é considerado o núcleo de aprendizagem e inteligência aí do nosso corpo. E se trata de um órgão muito complexo e intrigante, e é justamente por isso que a ciência vem estudando muito ele. O nosso cérebro tem funções no nosso corpo e ele trabalha diretamente na nossa inteligência, memória, consciência, nossos movimentos, comportamento e muitas outras coisas. Ou seja, graças ao nosso cérebro, nós somos capazes de andar, falar, expressar aí as nossas emoções, realizar algumas tarefas simples do nosso dia a dia e até mesmo algumas complexas. E olha, é graças ao nosso cérebro que somos capazes de ler frases como essa. A inteligência é a capacidade de adaptar-se às mudanças. Esta é uma frase de Stephen Hawking. Muito doido isso, não é mesmo? Mas de acordo com uma pesquisa realizada em uma universidade lá na Inglaterra, isso acontece pois o nosso cérebro consegue decifrar palavras e até mesmo prever quando elas estão embaralhadas. Uma prova disto é quando uma pessoa começa a falar uma palavra e o nosso cérebro ele se antecipa na interpretação do som, agindo como se já estivesse ouvido a palavra inteira, ou até mesmo a palavra que venha na sequência, principalmente quando a palavra for muito óbvia. E claro que isso acontece com palavras escritas, e por mais que as letras estejam embaralhadas, o seu cérebro consegue decifrar e até mesmo prever a próxima palavra. É bem isso, né, Davi? Pois ao identificar o contexto de uma frase, o nosso cérebro ele é pré-ativado já no início aí da leitura. E quando você lê essa frase, não importa a ordem das letras em uma palavra, o nosso cérebro ele já entendeu o contexto e não leva em conta que as palavras ali, as letras estão todas embaralhadas. Isso faz a gente se perguntar, se o nosso cérebro está ativado fazendo a gente decifrar algo que está embaralhado, será que dá para fazer o contrário e fazer ele tomar uma decisão nada assertiva? Bem, a resposta é sim, e nós chamamos isto de efeito Prime, que nada mais é quando uma pessoa passa por uma série de estímulos para que suas respostas sejam influenciadas por conta desses estímulos. Bem, em outras palavras, você estará sendo manipulado para responder e agir de acordo com o que a outra pessoa queira. Daniel Kahneman estudou o comportamento das pessoas de acordo com as palavras e a forma de agir. E muitas vezes influenciamos as pessoas simplesmente pela forma que falamos e agimos. É bem isso, né, Davi? Ó, por exemplo, né, em um dos estudos de Daniel Kahneman, ele fez o seguinte: ele pegou dois grupos de pessoas e em um dos grupos ele utilizou palavras
nada animadoras, como por exemplo, tristeza, dia chuvoso, lentidão. Para um outro grupo, ele utilizou palavras mais empolgantes, mais animadoras, como garra, vida, força. E aí ele fez o seguinte, ele pediu para cada pessoa, cada grupo de pessoas, atravessar um corredor. E ele foi lá e cronometrou. As pessoas que receberam as palavras mais desanimadoras levaram mais tempo para atravessar esse corredor. Já as pessoas que receberam as palavras mais positivas e que davam força para elas, atravessaram esse corredor muito mais rápido. Ou seja, ele percebeu que as pessoas são influenciadas pela forma que são estimuladas. Ou seja, isso não é só nas palavras, e sim nos gestos e ações, pois tudo isso mexe no psicológico de cada pessoa, fazendo ela agir de maneiras diferentes. Por exemplo, em um grupo de pessoas, Daniel Kahneman, ele pediu para que fizessem esse movimento com a cabeça. E depois, ele lançou alguns argumentos. E ele notou que as pessoas que fizeram esse movimento de sim com a cabeça, eles respondiam sempre sim, concordavam sempre com os seus argumentos. Enquanto em um outro grupo, que ele pediu para que fizesse um movimento de não, eles tinham a tendência a negar sempre os seus argumentos. Muito doido isso, né, Davi? Agora imagine o que a gente pode fazer tendo esse conhecimento em nossas mãos. Bem isso, né, pai? E claro que o efeito Prime pode ser aplicado em praticamente todas as áreas. Para vocês terem uma ideia, na área de economia, os investidores perceberam que a primeira impressão na sua empresa afetava na hora de comprarem suas ações. E claro que, sabendo disto, no marketing, os publicitários notaram que as informações apresentadas sobre os seus produtos às pessoas impactavam e muito em suas vendas. Na comunicação, os jornalistas perceberam que, dependendo da ordem que eles colocam o título ou a apresentação da notícia, faz com que as pessoas que estão assistindo pensem da forma que eles querem. E até mesmo quem trabalha com decorações percebeu que, dependendo da forma que os objetos são organizados em uma sala, influencia no rumo das conversas e principalmente no comportamento das pessoas. E claro que até mesmo nas escolas foi notado esse efeito Prime, pois dependendo da forma que o professor passa o conteúdo, os alunos vão entender e aprender. Ou seja, a nossa postura, a nossa forma de se expressar e falar com as outras pessoas é transmitida de tal forma que nós acabamos influenciando suas ações, gestos e respostas. E claro que, de certa forma, nós também seremos influenciados. Então devemos cuidar na hora de falar e se apresentar, pois às vezes você está achando aquela pessoa chata, porém ela só está te devolvendo o que você ofereceu. É, bem isso, né, Davi? E aí, e vocês? Já se sentiram que estavam sendo influenciados a pensar ou agir de alguma forma? Deixa aí nos comentários, a gente gosta quando vocês participam aí com a gente. E na sequência, aproveite para assistir esse vídeo aqui, pois ele está bem legal. É isso aí. Tchau, tchau, galerinha! Tchau!